Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Mas vamos voltando aqui na parte para a gente entrar no nosso último painel do dia, né? Nosso sexto painel. Mas antes de entrar, eu também quero falar sobre o Q&A. Todo o nosso evento a gente está utilizando o Zoom Webinar. Para quem está acompanhando, eu sempre falando nos intervalos entre um painel e outro, mas é importante que às vezes a gente tem pessoas que estão entrando exatamente para esse painel. A gente usa o Zoom Webinar. Nessa solução, né, a gente tem que fazer o seguinte: vocês não conseguem abrir o Voice como numa reunião de Zoom. Então vocês precisam mandar no Q&A, que é o QIA, está lá na ferramenta do Zoom. Você consegue mandar suas perguntas e eu vou estar como moderador desse outro painel. Eu vou receber, vou analisar, tendo aqui a oportunidade, a gente vai jogando aqui para os nossos palestrantes do próximo painel. Então, utilize essa ferramenta, foi o dia inteiro, ela foi fantástica. Em todos os painéis tivemos interações do público, em todos a gente conseguiu ir respondendo aos questionamentos, às dúvidas, os agradecimentos também. Então, eu queria mais uma vez agradecer e deixar vocês à disposição para participar desse nosso painel aqui falando sobre prevenção à lavagem de dinheiro com os nossos reguladores. Falando aqui já mais especificamente, com a gente vai estar os reguladores presentes hoje é a CVM, vai estar a SUSEP e também o COAF. E agora eu vou apresentar os nossos palestrantes que estão aqui conosco, que vão ensinar muito a gente, não tenho dúvida disso. Então, primeiramente, eu queria convidar para compor a nossa mesa virtual o ilustre Gustavo Dias. Ele é especialista de PLDFT. Vou fazer já uma ressalva aqui: prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E eu sempre vou falar ao longo do painel falando do PLDFT. Na coordenação geral da consolidação e de consolidação da SUSEP. Mestre em administração pela COPEAD, UFRJ, e pós-graduado pelo Programa de Management of Technology in Computer Networks do NCE, UFRJ. É conselheiro da SUSEP junto ao COAF e atua também junto à ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. É representante do Brasil no Financial Crimes Task Force, da IAIS, e participa das delegações brasileiras do SGT4, do Mercosul, do GAFI-FATF e do GAFI-LAT. Também vou convidar o ilustre o Marcos Vinícius de Carvalho. Ele é responsável pelo direito pelo núcleo de PLDFT da Superintendência Geral da CVM, MBA em Finanças e especialização em Direito Societário. Conselheiro do COAF na condição de representante da CVM desde 2015. Também representa a autarquia desde 2006 na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, bem como na delegação brasileira junto ao GAFI, FATF e GAFI-LAT e SGT4 do Mercosul. Igualmente, também convido o ilustre o Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, é diretor de supervisão do COAF desde outubro de 2019, após ter atuado no órgão de julho de 2018 a outubro de 2019 como conselheiro, representante do Banco Central do Brasil, que ocupa o cargo de procurador. Desde 2002, e exerceu até outubro de 2019 diversas funções de direção, assessoramento na Procuradoria-Geral da instituição e na sua Secretaria Executiva. É mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela Universidade de Brasília e graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui a participar com a gente. Vou primeiro abrir aqui para vocês darem umas palavras iniciais, dar um oi para todo mundo, que eu acabei falando diretamente.
Então, primeiramente, Gustavo, pode falar primeiramente, dar um oi para o nosso público. Boa noite a todos. É uma honra ter sido convidado para esse grande evento. Primeira vez que eu estou aqui, então quero agradecer a organização do evento por esse magnífico convite. Estou aqui representando a SUSEP. E é importante a gente colocar que essa função que a gente está agora em relação à PLDFT, esse momento que a gente está em relação à PLDFT no Brasil, é um momento de aprendizado para todos. A gente vai ver ao longo desse painel muita coisa aí, como é que a gente está tratando o tema agora. Então é isso, eu só realmente queria agradecer e vamos começar, que vai ser bem interessante. Marcos, por favor. Boa noite a todos. Espero que todos vocês, juntamente com seus familiares e amigos, estejam com plena saúde. Antes de mais nada, agradecer o convite, mais uma vez ter o privilégio de estar aqui representando a CVM no Compliance Across Americas, né? Nessa oportunidade, com os grandes amigos Gustavo e Rafael, que só se a gente contar aqui os causos que já passamos aqui nas rotinas de PLDFT, já terminou a palestra, não vai dar tempo nem de pedir a pizza. Mas, realmente, a gente está querendo apresentar aqui um tema que aparentemente é um pouco pesado, né? Um pouco complexo, de uma forma bem simples e didática, para justamente tentar desmistificar algumas questões para você. E, por fim, não menos importante, né? Quero aqui seguir a linha de compliance da CVM, que eu tenho que passar o meu disclaimer, né, que as minhas opiniões aqui externadas não necessariamente vinculam a Comissão de Valores Mobiliários ou a sua alta administração. Márcio, te passando a palavra. Obrigado. Obrigado, Marcos, também por ter dado suas palavras iniciais. Vou passar agora também para a gente começar a rodada com o Rafael. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Me ouve bem? Perfeitamente. Talvez esteja me vendo com certos efeitos virtuais aí, porque minha green screen não está na previsão, mas é bom que fica carnavalesco, de acordo com a minha origem na Bahia. Mas eu queria agradecer, enfim, pela sua gentil apresentação, pelo convite e, portanto, pela oportunidade de trazer aqui conhecimento sobre essa área que costuma ser designada por essa enorme sopinha de letras, né? PLD, FTP, prevenção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Especialmente grande a nossa satisfação, não só pela utilidade que esse tipo de evento tem para que a gente possa cumprir a nossa missão institucional, enfim, como agente do COAF, aderindo, claro, ao disclaimer que o Marcos acaba de fazer em relação à CVM. Isso vale, evidentemente, para o Gustavo em relação ao SUSEP, para mim em relação ao COAF, o que é até bom, porque aí nosso debate consegue ficar mais solto, mais livre, mais aberto, sem prejuízo, claro, de que a nossa tendência é de externarmos o viés, ou, quando menos, a perspectiva que nós temos em atuar nas nossas instituições de origem, né? Mas, como eu dizia, é uma especial satisfação não só pela oportunidade de cumprir um dos mandatos do COAF, que é manter interlocução sobre a matéria, né? A matéria, como disse o Marcos, pesada, em certo sentido, de PLD-FTP, mas por poder fazê-lo com pessoas que, como bem disse o Marcos também, são pessoas que já estão acostumadas a bater essa bola em conjunto, porque eles são hoje membros do Conselho, do plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que é a unidade de inteligência financeira do país, e eu atuo junto com eles na direção de supervisão, como diretor de supervisão no COAF. Então, nós temos aí enfrentado a miúde essa temática, né? Temos aprendido uns com os outros e construído muito de alguns lead cases, inclusive, da jurisprudência sobre a matéria, jurisprudência administrativa, né? Jurisprudência administrativa especializada, e, portanto, isso nos dá a oportunidade de procedermos a esse evento da forma como havíamos combinado na prévia, ou seja, sem exposições monótonas, etc., a gente vai poder partir direto para um bate-papo e para enfrentar algumas provocações e algumas perguntas que eu tenho certeza que estão muito no foco de quem se preocupa com o tema geral de compliance. Nós estamos num congresso no tema geral de compliance e sempre que me cabe abordar o compliance específico de PLD-FTP, eu costumo destacar, e não por
ter um veso de puxar a sardinha, cada um tende a achar que sua área é muito importante e tal, mas aqui é um caso em que a gente pode fazer isso sem medo de errar, porque, de fato, o compliance de PLD, dentro do contexto geral de compliance, da preocupação geral do compliance como algo que traz segurança para todos aqueles que aderem a qualquer tipo de empreendimento cooperativo, e quando eu me refiro a aderir aqui, não é só como investidor de recursos financeiros, mas como investidor do seu tempo, da sua capacidade de trabalho, dos seus talentos, da sua network negocial, etc. Enfim, para todos aqueles que aderem a um empreendimento cooperativo, e toda organização é um empreendimento cooperativo, a coisa mais importante é saber onde é que a gente está se metendo, que cumbuca a gente está se metendo, que riscos estão ali envolvidos. E compliance tem a ver com isso, tem a ver com controlar esses riscos. Por que que o compliance específico de PLD-FTP é especial? Porque talvez seja dos compliances o que envolve um dos riscos mais profundos em termos de possibilidade de impactos negativos, haja vista aí exemplos como da Petrobras, de empresas enormes, etc. Alguns dos maiores bancos do mundo, enfim, podemos falar hoje porque são dados públicos, o HSBC teve questões relacionadas a isso na jurisdição do Reino Unido, dos Estados Unidos, etc. Então, é um compliance, digamos assim, pesado, é um compliance que é ligado a riscos muito sérios, de imagem, legais, etc. E, portanto, poder tratar disso com quem entende da matéria, como o Gustavo e o Marcos, poder compartilhar esse tipo de conhecimento é realmente algo muito especial, notadamente no momento que nós estamos vivendo, que é na iminência da 4ª rodada de avaliação do Brasil, não é da CVM, não é da SUSEP, não é do COAF, do Brasil, pelo GAFI, que é o principal fórum intergovernamental que fixa os padrões internacionais nessa matéria, e cujas avaliações podem ter também impactos muito sérios sobre o país como um todo, seus mercados e os agentes dos seus mercados. Então, poder fazer isso nesse momento com essas companhias, com a promoção aí da ECN, é realmente uma satisfação muito grande. É isso, Márcio. Pode colocar a bola em jogo. E você falou isso, só vou aproveitar porque como estou aqui o dia inteiro participando do Congresso, e realmente em outros painéis também foi falado dessa importância, né? Porque compliance não se vive sozinho, literalmente, e PLD-FT, principalmente onde tem uma regulação mais forte, foi falado sobre regulações e tudo mais hoje pela manhã, então acaba puxando muitas vezes a melhoria do compliance em diversas instituições, inclusive em instituições que às vezes não estão nem reguladas, mas elas percebem a importância de conheça o seu cliente, conheça seus fornecedores, conheça o seu próprio funcionário, porque isso também são boas práticas dentro do compliance, né? Então, acho que muita coisa que acontece aqui no PLD-FT vai traduzir e vai se repercutir dentro do compliance. E acho que a primeira provocação você já trouxe, né? E a nossa ideia aqui hoje é fazer mais um bate-papo para a gente não ser tão chato, e a gente ir provocando em algumas questões que algumas pessoas já vêm falando e tendo dúvidas. Então, acho que é um ponto importante de começar a trazer. Eu vou trazer uma coisa um pouco mais ampla, falando um pouco do GAFI, Rafael, como você mesmo disse. E eu queria saber um pouco na visão de vocês, né, que estão lá próximos, atuam muito próximo disso, né? Qual a importância desse conceito efetividade na 4ª rodada de avaliação do GAFI, no qual o Brasil vai ser submetido? Porque a gente escuta isso muito em instituições financeiras, mas se escuta, e tem gente que não entende qual é o impacto disso, né? O que vocês podem trazer para a gente a importância disso para o Brasil? Quem poderia ser o nosso primeiro a falar? Podemos, em geral, seguir o rodízio CVM, SUSEP e COAF, né? Pela ordem alfabética, justo. Nessas horas que a gente sente falta do Banco Central, mas vamos lá, podemos começar. Aí o segundo, mas é porque aí eu fico primeiro os que sabem mais, aí eu falo depois. Tá certo, tá certo. Mas vamos lá. Existe um paradigma, né? Que os 10 mandamentos estão o cristianismo, assim como as 40 recomendações do GAFI estão para PLD-FTP. Né? Então, o GAFI é o principal organismo internacional responsável pela edição de melhores práticas, né? E todos os países, ao seguirem o GAFI, não apenas têm o dever de implementar as recomendações do GAFI, como também o dever de, periodicamente, se submeter ao processo de avaliação mútua feito pelos próprios pares do GAFI ou dos organismos regionais
replicam, né, amplificam a mensagem do GAFI. Aqui na América Latina temos, por exemplo, o GAFILAT. Para que vocês possam só ter uma ideia da geopolítica, nós temos 3 países do GAFILAT que fazem parte do GAFI, que é o Brasil, a Argentina e o México. Então, desde 2012, na última reestruturação, revisão das recomendações do GAFI, a abordagem baseada em risco passou a ser o cartão de visita das 40 recomendações. Trata-se de uma recomendação transversal em relação às outras 39, não à toa que é a própria recomendação 1, né? Se aquilo não funcionar adequadamente, a casa literalmente cai, né? Então, repetindo de forma muito simples o que o próprio GAFI fala, né? Toda a sua governança de PLD-FTP tem que ser feita por meio da abordagem baseada em risco, onde você tem o ônus de identificar, de analisar, compreender e classificar os seus riscos. E aí você vai ter que incorporar o seu apetite de risco para justamente utilizar os parâmetros pelos quais você vai dizer que o risco, não só do cliente, mas dos servidores, a gente está falando dos fornecedores, canais de distribuição, produtos ofertados, e aí vai, e até prestadores de serviços relevantes. Você vai ter que, por meio do seu apetite de risco, definir qual é o grau específico pelo qual você vai classificar esses riscos, e aí você tem o dever final, mitigar esses riscos, né? Então, o que significa a efetividade? É você conseguir demonstrar para as autoridades competentes que você conseguiu, no limite das suas atribuições, mitigar esses riscos que foram previamente identificados, analisados, compreendidos e classificados. Então, o que a gente olha em termos de recomendação 1 é que o GAFI, quando visitar o Brasil, assim como faz em outros países, ele vai estar observando isso sob a ótica de um tripé, né? Primeiro, as pessoas obrigadas, no âmbito do artigo 9º da Lei 9.013, eles precisam ter uma norma emanada pela autoridade competente, seu supervisor, dizendo: faça a abordagem baseada em risco. É isso que nós temos aqui com as novas normas, né? Tanto Rafael como Gustavo vai estar falando das normas do COAF e da SUSEP, como a CVM tem também a recente resolução 50, que revogou a instrução 617. O segundo nível é definir que cada autoridade competente que editou essas normas possa também fazer a sua avaliação setorial e compreender onde estão os riscos, né? Em outras palavras, já que eu tenho uma escassez de recursos humanos, tecnológicos, entre outros, por quais critérios que eu vou definir que eu vou visitar a instituição A ao invés da instituição B? E justamente fazer esse monitoramento, onde eu vou dedicar uma maior atenção naquelas situações de maior risco, o que não significa dizer que eu não vou olhar para situações de menor risco, né? E justamente aí entra o trabalho que é feito pelo GT da Avaliação Nacional de Risco, que é compilar todas essas informações e mostrar esse diagnóstico no âmbito nacional. Então, tanto no âmbito nacional, que é a Avaliação Nacional de Risco, que o Rafael vai até comentar com um pouquinho mais de detalhe em breve, como a nossa avaliação setorial, como a avaliação daquelas pessoas obrigadas, que vão ser supervisionadas por cada autoridade competente em cada segmento específico, todos nós vamos ter que ter o ônus de demonstrar que naquilo que nós pudermos fazer, nós fomos efetivos no sentido de mitigar os riscos. Não se trata simplesmente de quantidade, né? Uma coisa que a gente vai até provocar em breve, é muito interessante aqui já antecipar a título de, talvez, não spoiler, mas vamos chamar isso de trailer do filme, né? Não é porque você comunicou 1 milhão de vezes para o COAF, hipótese, que você está demonstrando que é efetivo. Não. Você apenas está demonstrando que comunicou muito. Comunicar muito não é sinônimo de que você está sendo efetivo. Então, a gente vai conseguir, ao longo dessa conversa, detalhar esse e outros pontos. Mas, então, concluindo, Márcio, e respondendo objetivamente a sua questão, a efetividade é o produto final, né? Simplesmente, se você não conseguir pensar em efetividade, tudo que você fez antes pode estar fragilizado. Esse é o grande resultado a ser entregue, se a gente puder colocar no singular. Demonstrar que você foi efetivo em todas as suas ações anteriores. Muito bem falado, muito bem explicado, Marcos. Eu vou passar a palavra para o Gustavo, mas você trouxe alguns pontos que eu já digo que no dia a dia eu escuto aqui na própria Zene, que geram dúvidas sobre o que é isso, né? O que é efetividade, risco. Quando fala risco, muita gente às vezes tem medo dessa palavra, né? Enfim, eu vou deixar para o Gustavo agora continuar essa explanação na visão, na ótica dele, na parte de seguros. Perfeito. Bom, o Marcos foi bem extenso na explicação dele, né, bem completo.
Eu acho importante, assim, reforçar que, no caso da avaliação mútua, né, avaliação do GAFI em relação ao Brasil, a efetividade é praticamente a base de toda avaliação, né? Nós estamos na quarta rodada de avaliação, a terceira rodada nós fomos avaliados em 2010, né? E na terceira rodada, né, lá em 2010, o que importava era a conformidade técnica, né? Era você ter as normas, você ter as leis, você ter capacidade de fazer o enforcement dessas normas, né, dessas leis. Então, você tinha ali essa conformidade técnica, você tinha praticamente um checklist para fazer a avaliação. Eu tenho isso, tenho aquilo outro. Se eu tenho, está tudo bem. Se você tem mais ou menos, ok, vamos ver até que ponto isso é importante. Ou se você não tem, opa, isso aqui pode ser um problema. Ou pode ser alguma coisa que não tem nada a ver contigo, como, por exemplo, em relação ao Brasil, por enquanto, a parte de cassinos, né? Nós não temos cassinos aqui, em princípio, né? Então, isso não é relevante para o Brasil. Quando a gente vai para a quarta rodada, com essas alterações que o Marcos bem falou, de 2012, o que entra de grande novidade é exatamente a efetividade. E o que é efetividade? É a aderência normativa. Então, não basta você ter a norma, você ter a lei. A avaliação vai querer saber o quão bem isso está funcionando, e o quão bem as pessoas, as empresas, o próprio governo está seguindo aquilo, está aplicando aquilo. E aí, quando você tem uma medida que já não é mais tão objetiva como antes, né? Tem ou não tem, você precisa ter uma forma de demonstrar. Essa forma de demonstrar vai vir com base em quê? Em indicadores. Você tem que criar indicadores para mostrar que aquilo ali está funcionando. Isso vai usar como base estatística. Então, a gente passa a ter que guardar dados da nossa atuação em relação ao tema. E isso não basta, desculpe, isso eu não estou falando apenas dos reguladores, né? Como o próprio Marco já deu uma adiantada, isso vai valer para a gente, vai valer também para o mercado, né? Mas a gente fala um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, basicamente, abordagem baseada em risco, extremamente importante, com base nela e com base nas avaliações de efetividade que vão ser feitas, que vai ser feita essa avaliação mútua, a avaliação nacional de risco, ou seja, você conhecer os seus riscos, é a recomendação 1, o Marcos falou isso muito bem, né? Então, você conhecer os seus riscos, o país, no caso, a avaliação nacional de riscos, o país está conhecendo os seus riscos em relação à PLDFT. Na avaliação setorial de riscos que todos tivemos que fazer, a SUSEP fez a avaliação setorial de risco, a CVM fez a avaliação setorial de risco, o Banco Central fez a avaliação setorial de risco, aí o regulador, a SUSEP, estava conhecendo os riscos dentro dos mercados que regulam. E dentro da empresa também, as empresas vão fazer, que a gente vai falar um pouco mais à frente, aqui um pequeno spoiler, a avaliação interna de risco, para ela conhecer os riscos dela. Então, todo mundo está no mesmo barco com essa questão da efetividade. Tá? Todo mundo tem que cumprir e mostrar que está cumprindo, que está cumprindo bem, né? Não basta ter mais a norma. Basicamente isso que eu queria falar, Márcio. E você disse uma coisa, eu gostei, até anotei que é aderência normativa, e é isso mesmo, e você trouxe o É o viés agora, né, compliance. Gustavo? É o compliance, tem que estar dentro, você tem que estar e interpretar. E acho que essa mudança do mindset, quando teve as novas regulamentações, é o que um pouco, no início, a gente escutou nas instituições, essa dúvida, porque é muito novo, e o novo dá esse receio mesmo, né? Então, mas você trouxe muito bem, né, Gustavo, trazendo essa questão do avaliação nacional de riscos, chega e tem um papel da empresa de entender os riscos dela. Então, cada um vai passando dentro da sua etapa, que é importante
para que o próprio GAFI entenda de como cada um está indo nos seus viés, na sua lupa, né? Cada um melhor do que seu especialista, conhecer o seu negócio, você ir na lupa dos seus próprios riscos. E para falar um pouquinho mais sobre isso, Rafael, o que você pode complementar para a gente? Márcio, na verdade, não diria nem complementação, vou tentar sistematizar um pouco os dedos na ferida aí, os focos no alvo aí que o Marcos e o Gustavo trouxeram. Então, a primeira questão histórica, né? Até a terceira rodada de avaliação do GAFI, e para a gente ter uma ideia do que é isso, o Brasil, por exemplo, passou pela terceira rodada em 2010. Então, a gente tem o GAFI que se reuniu lá em 1990, por uma convocação do G7 na época, você vê que isso era na declaração de propósitos da área econômica, etc., havia uma preocupação tão grande com a criminalidade de narcotráfico que chegou a haver a convocação do GAFI naquela época por conta disso. E se imaginava inicialmente que isso seria uma coisa temporária, e, na verdade, se tornou a mais permanente das instituições nessa matéria de PLD e de estabelecimento do padrão de governança global. E o GAFI, quem adere a ele, e há muitas vantagens em aderir a ele, você diminui muito o seu custo de acesso ao capital internacional, aos mercados internacionais e tal, se obriga a cumprir as 40 recomendações, como disse o Marcos, que são os 10 mandamentos, né, as 40 recomendações, e a se submeter às avaliações mútuas do grau de compliance com essas 40 recomendações, do grau de aderência a essas 40 recomendações. E essas avaliações são mútuas por quê? Porque o GAFI não é um organismo como aqueles organismos internacionais mais comuns, com burocracia própria, grande, volumosa, etc. O GAFI é composto por seus membros, então a avaliação é mútua, porque há um pedido de que membros das jurisdições que compõem o GAFI componham comissões de avaliação de outras jurisdições, ok? É mútua nesse sentido. E ela é feita em rodadas. Então, a gente está chegando na quarta rodada, significa que todos os países já passaram por pelo menos 3 rodadas, tá? E isso acontece de forma relativamente espaçada no tempo. Claro que agora a gente tem um pouquinho mais de espaço no tempo, um pouquinho mais de hiato temporal, por força do impacto da pandemia. Nossa avaliação era para ter se iniciado, enfim, se desenvolvido ao longo de 2020. Nós estamos em 2021, ela não se iniciou ainda, atrasou, a quarta rodada atrasou em relação a vários países. Então, veja, até a terceira, como bem disse o Gustavo, o critério era o que eles chamam de critério de compliance técnico, critério de cumprimento técnico. Tem a norma que tipifica de forma autônoma o crime de lavagem? Tem. Tem a norma que estabelece um sistema de colaboração com os setores de atividade, com os setores econômicos, para que eles mandem informações sobre transações inusuais para a unidade de inteligência financeira do país, para que ela monte seus quebra-cabeças e mande isso para as autoridades que combatem os ilícitos, os crimes, a polícia, o Ministério Público e tal? Tem. Ótimo. Então, vamos. Tem a norma que inclui tal setor que tem que estar lá? Tem. Pronto. Era uma avaliação, digamos, bem mais simples. Praticamente, no limite, se poderia dizer que era uma avaliação do ordenamento jurídico do país, da legislação do país, né? Do legal framework, como eles dizem. Ocorre que, na quarta avaliação, uma das novidades, e eu diria a maior das novidades da quarta avaliação do GAFI, é justamente que ela passou a incorporar o critério de compliance por efetividade, o critério de cumprimento das 40 recomendações sob a perspectiva da efetividade. E o guia, inclusive, a metodologia de avaliação do GAFI se robusteceu bastante a partir do momento que eles decidiram dar esse salto e, olha, eu não quero mais olhar só norma, eu não quero mais olhar os compromissos legislativos do país, eu quero olhar no fato. Eu vou entrevistar pessoas, atores desses mercados, e vou chegar a certas percepções aqui. E isso, como bem destacou o Marcos, tem tudo a ver com a primeira das recomendações do GAFI, que é a recomendação da abordagem baseada em risco, que se contrapõe a uma abordagem baseada em regras, como bem sabe quem trabalha com isso. Então, abordagem baseada em regras, cara crachá, burocracia. Abordagem baseada em risco. Eu estou lhe pagando para pensar. Você precisa olhar onde é o problema e aplicar seus recursos não de forma linear e burocrática, mas, e quando eu digo você, eu digo todos os atores do sistema. Você, pessoa obrigada, instituições financeiras, entidades não financeiras designadas, né, abrangidas dentro do sistema de monitoramento do PLDFT, você, regulador, supervisor dessas entidades, você, unidade de inteligência financeira do país, você, Ministério Público, Polícia, Judiciário do país, vocês todos, e a recomendação da abordagem baseada em risco ela é abrangente, ela é para todos os atores, vocês todos não vão cumprir burocracias, não vão cumprir tabelas, não vão preencher checklists. Vocês vão pensar o que é arriscado,
no universo da jurisdição de vocês e vão concentrar a atuação de vocês aí. E aí há duas faces dessa moeda. A boa notícia para o agente individualmente considerado é que ele pode adotar medidas simplificadas onde há menos risco, portanto, há um menor custo de observância. A má notícia, digamos assim, ou a notícia desafiadora, digamos, né, que é uma boa notícia para a sociedade, a notícia desafiadora é que é preciso saber onde há maior risco, porque cada agente será cobrado por uma aplicação intensificada dos seus esforços, dos seus recursos, nesses pontos de maior risco. Então, óbvio que um modelo desse pressupõe como primeira coisa conhecer os riscos. Daí a importância, como bem disse o Gustavo, de se ter uma avaliação nacional de riscos. Cada jurisdição tem que avaliar os seus riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. E essa avaliação ela tem que ser feita pensando nas pessoas obrigadas, portanto, nos agentes econômicos, nos reguladores das pessoas obrigadas, dos seus supervisores, e na unidade de inteligência financeira, nos clientes desse fluxo de informação sobre transações inusuais, que é a polícia, o Ministério Público e tal. Cada um deles tem que participar. A análise nacional de risco ela é abrangente, tanto que ela é coordenada por um grupo de trabalho estabelecido no decreto 10.270, que é um decreto que coloca o COAF coordenando o grupo e dele participando junto com o Ministério da Justiça e com o Banco Central do Brasil, que é o regulador do setor mais abrangente, né, que é o setor financeiro bancário, mas ele envolve articulação com todos os reguladores, todos os setores, etc. E essa avaliação nacional de risco é feita para que eu tenha o primeiro passo daquela recomendação de abordagem baseada em risco, e depois desse primeiro passo eu dei o segundo, que é o que vai ser cobrado pelo novo critério de efetividade, que é eu avaliar se prospectivamente eu identifiquei bem os meus riscos, e depois se retrospectivamente as medidas que eu adotei para tratar esses riscos foram efetivas. E aqui eu vou direto, de forma muito objetiva, ao ponto de sua pergunta. E o que é efetividade? Ora, efetividade é ter efeito em relação àquilo para que se pensou algo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual é o objetivo de todo esse sistema de compliance de PLD-FTP. É simples, é criar um fluxo de informações de tudo aquilo que é esquisito, que é inusual, que é atípico, em setores econômicos que têm muito risco de serem utilizados para práticas de lavagem de dinheiro, e fazer com que esse fluxo de informações vá se afunilando com um grau de proximidade do alvo cada vez maior. Então, aquilo que se cobra das empresas é apenas um possível indício de eventual ilícito, que poderia ser traduzido simplesmente por algo inusual naquele mercado, e cada agente econômico é especialista na sua indústria, no seu setor, então, se é quem mais conhece o que é normal no seu setor, é também quem mais conhece o que é anormal, e isso vai para uma unidade de inteligência financeira, conforme instruções do regulador de cada setor, que também é um especialista nesse setor, e essa unidade de inteligência financeira trata esses dados, inclusive juntando eles com dados de fontes diversas, de vários setores, etc., e entrega para as autoridades que são incumbidas de perseguir os ilícitos, de combater os ilícitos. Então, veja, é esse fluxo de informações que tem por matéria-prima as informações dos agentes econômicos e que tem por produto final uma política de segurança pública, que é evitar a lavagem de dinheiro, que alimenta a indústria do crime, motiva a indústria do crime, é esse fluxo que é a finalidade. Ser efetivo é ajudar esse fluxo, é ajudar essa política pública. A regulação é feita para isso. Agora, óbvio que quem está lá na ponta da atividade econômica não conhece a ponta final lá do juiz que está condenando criminalmente. Então, óbvio que esse sistema tem que ter certos mecanismos de feedback para que a informação não siga numa mão só. Volte para cá um retorno, um feedback sobre se aquilo está sendo efetivo ou não. E, em certo sentido, a própria elaboração da Avaliação Nacional de Riscos, que identifica as vulnerabilidades do país e avalia como o país procedeu em relação à última NR, a gente não tem isso ainda, porque a gente acabou de fazer a nossa primeira NR, o Brasil, né? Isso aí é a matéria-prima fundamental, básica, para uma boa avaliação de efetividade dos sistemas de cada empresa, de cada regulado. É uma matéria-prima fundamental para cada regulador e, óbvio que, como bem disse o Gustavo, é preciso moldar indicadores que atendam e reflitam as vulnerabilidades mais destacadas na Avaliação Nacional de Riscos. E depois a gente vai poder entrar em detalhes de que vulnerabilidades são essas. Então, o que é ser efetivo? Ser efetivo é ter contribuído, ter contribuído de modo eficaz com aquele fluxo de informações para prover a política pública de combate à lavagem. E como se faz isso? Primeiro, conhecendo os resultados da minha ação na rodada prévia, a partir da minha avaliação de riscos.
E, quando eu digo minha, digo de todas, da avaliação nacional de risco de cada organização, da avaliação de risco setorial de cada regulador, da avaliação de riscos nacional, coordenada pela UIF. Então, é preciso que haja uma rodada intertemporal entre cada avaliação, a política nela baseada e os resultados controlados, né, avaliados posteriormente, para que progressivamente se vá chegando cada vez mais próximo de um sistema que seja mais efetivo no combate à lavagem. Basicamente é isso. Do ponto de vista prático, isso significaria o quê? Se alguém dissesse, não, mas eu quero saber do ponto de vista prático, eu quero cumprir a norma e me livrar de riscos de sanção administrativa, de ver o nome da minha empresa envolvido em algum esquema de lavagem, etc. Bom, do ponto de vista prático, isso significa monitorar bem todas as suas operações, selecionar aquelas que têm algo de estranho, analisar adequadamente isso que foi selecionado como estranho, seja para comunicar ou para não comunicar. Então, o que protege o agente nesse contexto, que é um contexto mais maduro, em que você não é cobrado cara crachá, você é cobrado pelo seu discernimento, é ter boas análises. E essas análises registradas, né? E, com base nisso, comunicar ou não. Então, é isso. O que me protege? É comunicar tudo ao COAF? Não. É não comunicar nada? Não. O que me protege é analisar bem o que precisa ser ou não comunicado. E o erro aqui não gera punição, porque, havendo boa-fé na análise, isso, a própria lei expressa nesse sentido, o parágrafo 2º do artigo 11, isso afasta a possibilidade de sanção civil administrativa. É isso. E, Rafael, daqui a pouquinho eu vou até te fazer uma pergunta sobre esse ponto que você falou, sobre qualidade e informação, que eu acho que também é bem relevante. Depois eu vou dar um passinho aqui para trás, até para ajudar as pessoas que estão assistindo também a entender esse conceito da efetividade, né? Em relação de como o próprio GAFI enxerga isso, né? Então, que para quem não é da área, às vezes a gente fala e pode acabar passando algum tipo de conceito. Eu acho que esse conceito também é bem relevante. Eu vou aproveitar o Gustavo, só para não dizer que o Marcos Vinícius é o segundo, e ele agora, nesse caso, não está aqui, vai ser o Gustavo. Eu vou perguntar aqui para ele. Gustavo, trazendo a perspectiva aqui do GAFI, né? O que o GAFI espera efetivamente? Vamos pensar em dois ossos. Seria o quê? O âmbito das políticas e procedimentos e controle dos agentes econômicos obrigados, ou o foco está principalmente na atuação dos órgãos reguladores, o IFE, vamos dizer aqui, COAF, e autoridades de persecução penal? Bom, nos dois. sendo bem direto, nos dois. Porque se você olha o que o GAFI exige, o que ele está querendo, né, o que os avaliadores vêm buscar aqui, né, como eu coloquei, você tem essa parte do cumprimento técnico, que são as 40 recomendações, e você tem os resultados imediatos, que são exatamente a parte da efetividade. E nos resultados imediatos, nós temos, por exemplo, o resultado imediato 3, que fala sobre a regulação, sobre as autoridades de supervisão e fiscalização, né, o quão efetivo esse pessoal está sendo, no caso nós aqui, enquanto o resultado imediato 4 fala sobre as instituições financeiras e a PNFDs, né? Então, o avaliador vai vir aqui tanto para olhar para os reguladores, quanto para olhar para os regulados, para ver se eles aplicam adequadamente as medidas de PLDFT que estão definidas no país, né? Então, quando você tem esse grupo vindo ver as duas faces da moeda, né? E na rodada 3, eles já faziam um pouco isso, porque eles pediam para conversar com os regulados, mas era mais num sentido de ver se eles conheciam a norma, se eles tinham aplicado alguma coisa, mas não avaliar a efetividade, o quão bem eles estavam fazendo aquilo. Agora você tem isso diretamente dentro do que o GAFI está buscando. E um ponto muito importante é a gente colocar que, como nessa parte dos resultados imediatos, né, da efetividade, a gente está tratando de estatísticas, de indicadores, isso você não vai ter ali o 10 com estrelinhas, né? A própria avaliação do GAFI, quando se trata
da efetividade, você não tem assim, ó, está perfeito, está 100%. Nas 40 recomendações você tem. Você pode estar ali conforme, ponto. Você está conforme, você fez tudo ali que você tinha que fazer. Quando a gente está falando de resultado imediato, não. Você pode ter uma efetividade alta, significativa, moderada ou baixa. Agora, mesmo que a gente fale de uma efetividade alta, o que o Gafi coloca no próprio manual dele é o seguinte: o resultado imediato foi alcançado em larga escala, mas há ligeiras necessidades de melhoramento, pequenas necessidades de melhoramento. Você nunca está livre da necessidade de melhoramento. E aí é uma coisa muito importante que a gente vai ver, vou conversar um pouco mais à frente, em relação a isso, que é você fechar esse ciclo de, como o Rafael muito bem colocou, esse olhar retrospectivo, né, de saber o que você fez, né, e melhorar os seus processos para, num próximo ciclo, você estar ainda mais efetivo, e a cada novo ciclo mais efetivo. Então, essa é uma parte importante desse conceito novo, né, desse novo paradigma que está sendo colocado para todo mundo, tanto para reguladores quanto para regulados, e que está no âmbito exatamente esperado pelo Gafi. Ok? Então, É legal, devolvo né, a palavra. Gustavo? Exatamente, porque é uma melhoria contínua, né? A gente escuta isso na indústria, em vários setores, em outros departamentos. É melhoria contínua, a gente não pode parar. Aquele famoso, vamos dizer assim, traduzir, é o PDCA, né? Quando você vai lá, você faz o check de novo, você vê sempre pontos, não tem nenhum problema. Você tem que ir melhorando. E ainda bem que você faz isso, porque senão às vezes você rodei o processo, nunca mais eu vou olhar. E não, é o inverso. Você sempre vai olhar e você sempre vai perceber. E você vai fazer, eu acho que os investimentos, no final, pensando como empresa também, os investimentos mais adequados para aquele momento, você vai sempre numa espiral positiva, né? Eu acho que esse você trouxe muito bem, Gustavo. Eu queria perguntar, Marcos Vinícius, você tem alguma coisa a complementar sobre esse ponto? Olha, é um assunto realmente assim, desafiador. O meu receio é você não estabelecer um limite para aquilo que eu queira complementar, muito embora o Gustavo realmente colocou o norte da bússola aí, né? Talvez para a gente tentar buscar uma concretização de todos esses conceitos que nós estamos falando, eu sempre costumo dar como exemplo paraquedas, ou alguém passeando de asa delta, ou mesmo fazendo um mergulho sem tubo de oxigênio, cilindro de oxigênio, para ver quanto tempo que você aguenta debaixo da água, e normalmente em um lugar cheio de tubarão branco, né, para você poder brincar com eles. Não existe um certo, não existe um errado. Cada um tem o seu apetite de risco. E é isso que talvez seja a grande inovação. Não é o Gafi que está dizendo qual é o seu risco, não é o Banco Central, a CVM, o COAF, a SUSEP, a Previc que está dizendo qual é o seu risco. Você tem o seu próprio apetite de risco. Então, primeira coisa, nós não só podemos, como vamos conviver com 10 instituições que podem ter 10 visões de risco distintas, 10 apetites de risco distintos, e isso por si só não tem nada de errado. Então, um exemplo que eu quero dar, nós temos um sinal de alerta na nossa norma, uma hipótese de comunicação, né, de que as instituições devem observar sempre uma situação em que o volume operado pelo investidor está incompatível com o que ele declarou de renda e patrimônio no seu cadastro. A CVM estabeleceu o que é incompatível, é o apetite de risco da instituição que vai dizer se isso é incompatível. 1 centavo, R$1.000, R$1 milhão, não será a supervisão da CVM que vai chegar com uma tabela e um checklist. Você tem que demonstrar que o que você definiu no seu sistema de monitoramento como incompatível é adequado e que você está sendo efetivo nesse monitoramento. E detalhe, só para colocar um pouquinho de pimenta nesse meu exemplo. Incompatível para alto risco pode ser um valor, para médio risco um segundo valor, para baixo risco um terceiro valor. A gente sempre pode comparar esse exercício com a ida de uma pessoa para o médico, né? Então, o que o médico vai fazer é exatamente o início. A gente comentou há pouco, eu vou
identificar, analisar, eu vou compreender e vou classificar o problema. Então, ele vai ter que fazer N exames, alguns procedimentos, raio-x, vou ver a febre, pressão, ressonância magnética, exame de sangue, exame de urina, e aí vai. Depois que ele conseguiu identificar, analisar, compreender o resultado dos exames, ele vai classificar qual é a sua enfermidade, e aí a gente sai da parte da classificação do risco para ir para a parte da efetividade. Ou seja, tome aqui esses remédios. Os remédios, a grosso modo, podem ser comparados com os controles internos. Não digo apenas os controles internos, mas principalmente os controles internos. O quanto esses controles internos são efetivos para mitigar o risco de PLD e FTP? O quanto esses remédios são efetivos para curar a enfermidade? E o que o médico fala antes de você sair do consultório? Se os sintomas permanecerem, você volte aqui. Ou seja, é perfeitamente possível que você tenha controles internos que foram previamente desenhados de acordo com aquele apetite de risco, mas que na medida que você vê eles funcionando na prática, eles precisam de algum aprimoramento. E é essa a dinâmica da abordagem baseada em risco, porque o risco não é estático, o risco é dinâmico. Então, eu posso ter, nesse exemplo que eu disse, instituições mais conservadoras em relação ao apetite de risco e algumas mais arrojadas. Isso, por si só, não vai distingui-las em nada. Eu posso ser efetivo sendo conservador, como eu posso ser efetivo sendo arrojado, ou efetivo sendo moderado. Essa que é a grande riqueza, o desafio. A abordagem baseada em risco, voltando para a analogia com a consulta médica e os exames, a gente pode dizer que nada mais é do que uma prestação de contas. O que o pessoal do compliance relacionado com PLD e FTP fez? Quais os critérios pelos quais você utilizou para identificar, para você analisar, compreender, classificar esses riscos e mitigá-los? Por que os controles internos foram desenhados dessa forma? Quem faz o quê, como, quando e onde? Essas e outras questões têm que estar respondidas até para fundamentar o porquê que o controle interno é mais ou menos adequado para você demonstrar que aquilo ali foi efetivo nos fins pelos quais eles foram criados. Só concluindo, como último exemplo, então, vamos imaginar, isso daí é tabuada do 1 em qualquer norma de PLD-FTP. É uma convenção internacional, eu tenho que dedicar esforços para verificar se o meu cliente é uma pessoa exposta politicamente. Não no sentido de restringir o acesso desse investidor aos produtos e serviços que você está oferecendo, mas trata-se de uma questão visando melhor identificar esses investidores e acompanhá-los de maneira diferenciada. É uma convenção internacional, está na recomendação do GAFI. Ou seja, você tem que demonstrar que desde o início do relacionamento existem controles internos adequados para capturar e identificar essa informação, e lembrando que ele pode ter entrado na instituição sem ter sido, naquele momento, uma pessoa exposta politicamente, no decorrer do relacionamento ele se tornou, por exemplo, um deputado federal, e nenhum problema em relação a isso, mas a efetividade, nesse exemplo que eu estou dando, é você demonstrar que todos os controles internos que foram desenhados funcionaram adequadamente para você identificar na origem ou durante o relacionamento. Algo está normal ou estranho em relação ao parâmetro de mercado, em relação ao parâmetro intertemporal daquele próprio cliente, em relação ao parâmetro da região em que ele atua, do nicho de mercado em que ele atua. Então, ele apenas tem essa visão muito preliminar de algo que, portanto, em sua maior parte será lícito. Mas lá na frente, com mais camadas de aprofundamento de análise, passando pela unidade de inteligência financeira, pelo órgão de investigação policial, etc., é que isso vai se afunilando para chegar próximo de uma imputação criminal real. Então, é natural que, nesse primeiro momento, o que se tenha seja, como eu disse, uma informação bastante frágil. E se está lidando com risco. E lidar com risco é lidar com incerteza. Risco é evento futuro incerto. Então, há um nível de incerteza. E aí, Márcio, eu destaco algo que você disse com muita felicidade, que é essa questão de que é como no processo de melhoria contínua. Planeja-se, executa-se, controla-se e avalia-se o que se executou e segue-se nesse ciclo melhorando, se aproximando mais do efeito esperado, portanto, do efetivo. Mas eu destacaria uma outra palavra que tem a ver com isso, mas que eu acho que dá uma dimensão para além do incremental, a dimensão do salto, que é a palavra amadurecimento, que é uma palavra muito comum, se fala muito em avaliação de maturidade, de gerenciamento de projeto, avaliação de maturidade, de compliance, etc., né? Então, amadurecimento. É natural, quando a gente é pai de uma criança pequena, que as nossas instruções para ela sejam absolutamente cara crachá, absolutamente uma abordagem orientada a regras, né? E à medida que a criança vai amadurecendo, ganhando discernimento,
se passa por uma abordagem baseada em risco. E, de certa forma, depois de décadas de evolução, o que acontece com as políticas de compliance de PLDFT globais, porque há um certo padrão global no mundo em relação a isso, e quem está fora desse padrão e se arrisca a entrar, lembrando aqui do apetite de risco a que se refere o Marcos, e agregando isso para o nível de país. Quem se atreve ou é arrojado a ponto de querer arriscar uma lista cinza do GAFI, na avaliação do GAFI uma lista negra, exemplo do Irã ou da Coreia do Norte, sabe os custos que isso tem e as consequências que isso tem não são nada boas, né? Mas, enfim, o fato é que, com décadas de evolução e amadurecimento desse sistema, o nível de maturidade a que se chegou exige hoje que se vá além da questão do cara crachá e tem tudo a ver com o que a gente falou. E por que eu estou falando disso? Para exemplificar a questão de que a efetividade está nos dois agentes. Vamos direto à definição de efetividade da metodologia do GAFI, do próprio GAFI, tá? Então, os termos do próprio GAFI. Avaliação de efetividade difere fundamentalmente da avaliação de cumprimento técnico, né, que a gente falou, a quarta rodada agrega a avaliação de efetividade. Ela procura avaliar se a implementação das recomendações do GAFI é adequada e identifica o nível em que um país, veja, não é o nível em que uma autoridade, o nível em que uma organização, o nível em que os agentes de persecução penal, é o nível em que um país alcança um conjunto definido de resultados. Efetividade é chegar a resultado, é orientação a resultado, né? Um conjunto definido, e esse definido é importante, de resultados fundamentais para um sólido sistema. É um sistema, não é um ator ou outro separado. Sistema anti-lavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo e contra o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O enfoque da avaliação de efetividade concentra-se, portanto, em medir se a estrutura jurídica institucional está produzindo os resultados esperados. Então, o enfoque do cumprimento técnico é saber se a estrutura jurídica institucional é adequada, se ela existe e é adequada. O enfoque agora é saber se ela está produzindo os resultados. E como disse o GAFI, esses resultados são definidos. Foi como destacou o Gustavo Dias. Esses resultados são os immediate outcomes, que têm número certo, são 11. Tá? E, sem querer aqui, só para dar exemplos de que resultados são esses, né? Olhando no agregado país. Um resultado imediato. Os riscos de lavagem de dinheiro, de financiamento terrorista são entendidos e, quando apropriado, ações coordenadas localmente para combater a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa são adotados. Então, veja, vamos trazer isso que é para o país para o nível da organização. Ora, ter um risco de lavagem de dinheiro bem compreendido no plano de uma organização, se cobra no macro de um país, se cobra da organização. É a organização ter os seus riscos bem compreendidos e isso bem disseminado para toda a organização. Isso é exigência das políticas de PLDFT, que as organizações têm de ter, e que hoje em dia estão positivadas até de forma bastante detalhada, e muito feliz, me parece, nessas regulamentações mais recentes, como as editadas pela CVM, pela SUSEP, agora mais recentemente pelo próprio COAF, em relação aos seus supervisionados diretos, né? Então, exemplo de outro resultado imediato. A inteligência financeira e todas as informações relevantes são adequadamente usadas pelas autoridades competentes nas investigações de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Então, vou dar um exemplo aqui, mas pensando alto apenas, tá? Como eu disse, todos aqueles deveres que estão no artigo 10 e 11 da Lei de Lavagem, que as pessoas obrigadas, que são lá alcançadas pelo artigo 9 da Lei de Lavagem, têm de cumprir, a orientação finalística deles é para que os agentes econômicos monitorem as suas atividades, selecionem dessas atividades aquelas que são inusuais, analisem se essas atividades podem constituir indício de crimes e, se puderem, comuniquem ao COAF. Se não puderem, essa análise fique registrada para saber por que não se comunicou ao COAF, ok? Então, veja, se eu faço uma política de PLDFTP, que tem que ser baseada em risco, né, na minha avaliação interna de risco, como a regulamentação mais recente exige. Avalio que meus riscos são eu tenho atividades A, B, C e D. Avalio que meus principais riscos são na atividade A e C, ok? E trabalho, monitoro com maior diligência essas operações ligadas à atividade A e C. E, posteriormente, eu vejo que algum cliente meu das atividades B e D, que eu julguei envolverem menor risco, alguns, né? Eles acabam tendo sido avaliados como clientes normais, às vezes até eram pessoas expostas politicamente, para poder citar aqui o significado de PEP, que o Marcos citou, e para a gente essa sopa de letrinhas é nosso dia a dia, mas é bom compartilhar com todo o público, né? Então, eu avalio que aquilo é uma pessoa exposta politicamente. Exemplo, um vice-prefeito, uma coisa assim. Mas não tem nada de inusual na operação dele e tal, eu registro isso aí.
naquelas atividades B e D, que eram atividades de menor risco, eu selecionei menos operações desse tipo, ou quando as selecionei, as analisei, digamos, não por um comitê de funcionários, mas por um único funcionário, porque eu considero que aquilo ali tinha menor risco e minha política previa que assim fosse. E digamos que, posteriormente, na hora de avaliar a efetividade, eu pegue por amostra, por exemplo, alguns dos meus clientes classificados como PEP nas atividades de menor risco, B e D. E aí faço uma simples busca pelo Google, fontes abertas, e veja se aquele pessoal, depois daquela operação que eu fiz com eles, e que eu analisei que não deveria ser comunicada, fazendo análise só com um funcionário e não com um comitê, porque o nível de risco era menor e tal, vejo o percentual daqueles sujeitos ali, por exemplo, que posteriormente nessas fontes abertas, em mídia, em imprensa, se viram envolvidos em algum tipo de notícia de ação penal, escândalo criminal, etc. Bom, com esse tipo de comparação por amostra que seja, eu já posso eventualmente encontrar pontos que me revelam se o tipo de monitoramento que eu projetei, o tipo de foco de risco que eu imaginei, se deu certo ou se deu errado. Pode ser que eu chegue à conclusão, não, deu muito certo. Realmente é um percentual mínimo aqui de pessoas que tiveram problemas maiores depois, pelo que eu posso pesquisar em mídia, em fonte aberta. E quando eu comparo essa amostra com a amostra daqueles que estavam na atividade A e C, que eu considerei mais arriscada, na minha última avaliação interna de risco, bateu que aquele pessoal ali foi que teve maior repercussão em notícia, em mídia, ou em número de processos nos sites da Justiça também, alguns desses dados são abertos. Então, é isso aí. E isso, obviamente, pela própria definição do que é a efetividade do GAFI, não é uma preocupação só do micro-universo da empresa, não é uma preocupação do universo médio do regulador setorial, não é uma preocupação só do país. É uma preocupação de nível global, que a gente está falando também de financiamento do terrorismo e de financiamento de armas de destruição em massa. E antes que se imagine que isso não tem nada a ver com o Brasil, é bom separar as coisas. Uma coisa é não ter práticas terroristas em seu território, que é uma grande felicidade. Outra coisa é não ter práticas de financiamento do terrorismo em outros territórios. Quando você sabe que muitas vezes os países que têm menos problema com o terrorismo, justamente por levantarem menor suspeita nesse particular, por vezes são os melhores canais para financiar terrorismo em outros locais. Então, a gente está falando de algo que vai do nível global até o nível micro de cada empresa e que em cada setor desses apresenta esse desafio da efetividade como algo central em relação ao nível de maturidade que o sistema de PLD-FTP e as políticas correspondentes alcançaram no mundo, de acordo com o padrão estabelecido pelo GAFI. Então, é uma preocupação de todos mesmo. E se o Rafael me permite complementar muito rapidamente com duas provocações, né? De uma maneira muito objetiva. Não existe risco zero. Né? Gustavo, que aqui representa a SUSEP, pode explicar isso como um paradigma do mercado de seguros. Não existe risco zero. E, por mais que você seja arrojado, não existe cliente acima de qualquer suspeita, né? Então, sempre costumamos dar esse exemplo, Marcos, mas eu não devo, né, monitorar esse investidor, porque ele é o presidente do banco, né? Então, seguindo estritamente o que está na norma, ele é o presidente do banco no gabinete dele, seja virtual ou físico. Aqui ele é um investidor como outro qualquer, e todo mundo vai passar pelo raio-x no aeroporto, independente de ser um senador da República, ou seja, um professor da ESENE. Todo mundo tem que passar pelo raio-x, não existe cliente acima de qualquer suspeita. Cuidado, viu, Mas na norma na norma da CVM, creio que Rafael e Gustavo podem complementar também nas normas do COAF e da SUSEP, tem uma pegadinha. E a pegadinha, no melhor sentido, a gente já vai esclarecer aqui para vocês. Tem uma exceçãozinha, falando de terrorismo. O Brasil é signatário, assim como todos os demais países do mundo, de uma série de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, por conta da Lei 13.810, isso está regulamentado na nossa norma, nos artigos 27 e 28, resolução 50, nós temos que monitorar as listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas e verificar se alguns dos investidores, alguns dos clientes estão ali. Não cabe abordagem baseada em risco. Basta o cliente ter 1 centavo que você prontamente tem que tomar as providências no sentido de congelar administrativamente e comunicar não só o COAF, mas também o respectivo supervisor e Ministério da Justiça. E aí eu peço, por favor, que Gustavo e Rafael digam se eu estou delirando ou é verdade isso daí.
Dias, me permita só dar um exemplo, sem contar o nome do santo, que eu acho que a minha posição é mais confortável que a sua para dar esse exemplo, porque envolve o seu setor. Mas isso é tão não acadêmico, é tão concreto, que recentemente nós tivemos um caso peculiar, tá? De uma seguradora que tinha relação com alguém absolutamente normal, etc., mas que se viu envolvida num acidente que significava um sinistro, que eventualmente podia gerar cobertura de terceiros, de danos a terceiros, e esse terceiro, que não é alguém que, em relação a quem possa valer o Know Your Client, porque o dom da premonição ainda não é cobrado das pessoas obrigadas e dos seus sistemas de compliance, você não tem como imaginar com quem o seu cliente vai interagir e eventualmente se envolver num acidente, e isso levar a algum dever de cobertura, né, de seguro. E essa pessoa, por acaso, era alguém que constava numa certa lista, e aí há listas, no plural, que aumenta a complexidade, porque cada lista tem um regime jurídico diverso, mas como a gente está aqui falando em tese, imagine a pior das listas, que seria uma lista do Conselho de Segurança da ONU ou de um comitê de sanções do Conselho de Segurança da ONU. Os comitês de sanções de lá são os comitês de sanções da Al-Qaeda, Boko Haram, etc. e tal. E lá há nomes de pessoas que estariam envolvidas com essas organizações, e não é fácil, como aqui no Brasil, que a gente tem CPF e tal, esses nomes têm grafias complicadas, às vezes com mudanças mínimas eles podem mudar, e não há um CPF. Cada país, os Estados Unidos adota a questão do seguro social, a gente adota o CPF aqui, então imagine a dificuldade, mas essas listas são públicas, e a Lei 13.810, de 8 de março de 2019, muito bem lembrada pelo Gustavo, lei essa cuja edição foi o que nos livrou de um follow-up de quase 10 anos em relação à terceira rodada de avaliação do GAFI, porque isso foi um puxão de orelha que nós tomamos do GAFI, e quase não nos livrávamos desse puxão de orelha às vésperas da quarta rodada, não fosse a edição dessa lei. E essa lei exige que qualquer agente econômico daqueles setores alcançados pelo artigo 9º da Lei 9.613 de 98, a Lei de Lavagem de Dinheiro, e aí são muitos setores, né? Os setores do sistema financeiro lato sensu estão todos lá, né? Todo o sistema regulado pelo BC, pela CVM, pela SUSEP, pela Previc, está todo mundo lá, e muitos outros, transportadores de valores, regulado pela Polícia Federal, contadores, economistas, corretores de imóveis e por aí vai. Joalherias, diretamente supervisionadas pelo COAF, todos aqueles personagens ali, por lei, antes mesmo de qualquer publicação de diário oficial, de qualquer inclusão em lista oficial brasileira, eles têm que monitorar a lista da ONU, tá? E tendo relação com alguém que esteja, por exemplo, com o nome numa lista dessas de envolvido com prática terrorista, ele precisa bloquear ativos que, porventura, estejam em sua posse, tá? Então, imagine, na hora de pagar a indenização em relação ao sinistro, no caso do dano a terceiro, se essa empresa se quisesse estar plenamente compliant com aquilo que a legislação brasileira exige dela, por força das recomendações do GAFI e do Conselho de Segurança da ONU, ela teria que não pagar essa indenização, bloquear essa indenização e informar, como bem disse o Marcos, para o COAF, o Ministério da Justiça, e para o regulador dela, nesse caso a SUSEP, para que todos tivessem noção de que havia um ativo ali que era destinado a alguém que constava na lista. Então, veja, é uma exceção realmente muito bem lembrada pelo Marcos, né, que, de fato, é um ponto em que não se usa, é um ponto de cara crachá, é uma reminiscência de cara crachá, é uma reminiscência de abordagem baseada em regra, mas que de baseada em regra só tem o nome mesmo, porque pensa numa coisa arriscada, pensa numa coisa que envolve risco, é isso aí. Quando menos o risco de estar não compliant com normas tão críticas e que envolvem consequências eventualmente tão gravosas, né? Então, dito isso, passo a palavra aí para o Gustavo, e eu acho, Gustavo e Marcos, que chegou a hora da gente realizar um motim com o Márcio. Agora o papo esquentou, então a gente não precisa nem passar por ele vai ter que interromper a gente para a gente... E fica à vontade. Não, ele tem que entrar na conversa também. Tem que entrar na conversa, exato. Entrar, aí interromper, sim. dar a opinião dele. De né? fato. Com certeza. Aí, Márcio não é mais moderador. Márcio agora está no nosso debate com a gente. Agora eu entro no bate-papo, né? Isso. Mas eu vou deixar o Gustavo falar primeiro. Mas eu vou dizer uma coisa só sobre um caso desse. Eu, pelo menos, não tinha pensado nessa possibilidade do pagamento da indenização de um seguro. Eu não tinha, confesso. Pois é. Aprendi. Não, com certeza.
como o Marcos muito bem disse, né, a gente também tem essa exceção, todos temos, até porque, como o Rafael disse, é a lei, né, a 13.810, ela estabelece isso, e as normas refletem exatamente o que está na lei. Então, esse pedacinho, ela não é baseada em risco, é baseada em regra mesmo, tem que olhar todos os nomes, bater com as listas, né? Por enquanto, só a lista do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o único que consta lá, mas se alguma lista for aceita pelo Estado brasileiro, vai passar a constar também, né? E também está na nossa norma, então, os artigos 45 e 46, na Circular SUSEP 612 de 2020, e, assim, desculpa, Dias, se fala. me permite um brevíssimo parênteses, só para você não matar do coração, pessoal. Óbvio que quando nós estamos falando de bater a lista, e hoje, por acaso, o próprio Gustavo Dias, numa conversa prévia que nós tivemos, foi muito feliz em abordar isso. Nós estamos lidando, e a depender das organizações, com um volume de informações inadministrável do ponto de vista humano. Então, bater com a lista pode ser bater com ferramentas de TI que façam o batimento. E mais, é natural. Aí, digamos, aí é a dimensão de abordagem baseada em risco que entra mesmo nessa exceção. A exceção de abordagem baseada em risco da exceção de abordagem baseada em regra, que é o seguinte: óbvio que, se você é de uma organização pequena e vê um nome, João da Silva Pereira, pode observar as listas dos comitês de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não tem João da Silva Pereira, Márcia Dias Santos, etc. Os nomes são nomes que obedecem um certo padrão, né? Então, se um nome é estranho, um nome estrangeiro, isso desperta o foco de risco de, eventualmente, fazer a conferência humana, inclusive. Mas é isso. Pode-se usar TI, deve-se usar TI, o volume de informação inadministrável, e, óbvio, não se cobra das pessoas que sejam super-homens, que sejam máquinas e tal, só para o pessoal não morrer de susto, Dias, mas é isso mesmo. Eu vou além nessa sua provocação. É necessário. O que acontece? Nós temos nessas listas nomes em árabe, nomes em coreano, né, por conta da Coreia do Norte, nomes, diversos tipos diferentes. E eles não se escrevem em caracteres, muitos não se escrevem em caracteres latinos, então são transliterados. E o que significa isso? Significa que o que está ali não necessariamente vai corresponder a como ficaria em português, como alguém falaria em português ou escreveria. Né? Eu gosto sempre de dar um exemplo de um colega lá da SUSEP que ele é de origem japonesa, a família dele, e no japonês o som do Z é raríssimo. E o nome dele tem um Z ali no meio, mas o mesmo nome também é falado com S, né, para outras pessoas. Então, foi quem? O escrevente lá na hora, quando a família chegou, não sei se os pais ou os avós dele, quando vieram, que espotou lá um Z no meio do nome e passou a ser o Z, mas poderia ser um S. Então, assim, é necessário o uso realmente de ferramentas até para você fazer não apenas a avaliação dos nomes como estão escritos ali, esse caso específico que você colocou, a própria ferramenta da empresa que descobriu isso, comparava não apenas o nome da forma como estava escrito ali, como diversas outras formas, dobrando letras, trocando uma letrinha por outra para exatamente achar a informação. E isso é necessário, porque se você procurar só literalmente ali aquele texto, talvez você realmente não encontre, né? Então, isso. A gente tem esse pedaço da norma que precisa ser vista com muito cuidado. É um risco gigantesco, como muito bem colocou o Rafael, um risco de imagem enorme, um risco para a sociedade como um todo, né? E realmente o caso que aconteceu, esse caso é de hoje cedo, é realmente muito inusual,
Mas, assim, é uma loteria, né? Quem iria Sim. imaginar que isso poderia Agora, acontecer? só amplificando a discussão, e ninguém aqui sugeriu isso, eu estou voluntariamente só gerando uma reflexão em todo mundo, né? Ainda que a gente possa admitir que as listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas possam seguir algum padrão, não podemos nos esquecer que você tem a obrigação de conhecer o seu cliente, inclusive, não apenas para lavagem, mas inclusive para o risco de financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, né? E não temos tempo para isso, mas não é um, não são dois, não são três, são vários casos, digo para vocês, vários casos de atentados terroristas, independente de termos a questão de lobos solitários ou não, que são praticados por pessoas descendentes de uma comunidade anglo-saxã, né? Quero aleatoriamente aqui citar aquele caso fatídico que aconteceu na Noruega em 2012, onde um cidadão norueguês, olho azul, tá? Ele simplesmente... Isso, exatamente. Anders Breivik, ele foi até a ilha onde o jovem estava acampado, com um armamento que talvez nem o exército de Israel dispunha, tamanha potência que ele tinha lá em termos de potencial ofensivo, e foi aquela coisa horrível, né? Então, nós não podemos criar paradigmas e estarmos atentos que qualquer pessoa, infelizmente, pode estar vinculada ao terrorismo, e não necessariamente ao terrorismo, mas ao seu financiamento, né? E aí entra uma peculiaridade que torna esse crime antecedente mais peculiar do que todos os outros crimes antecedentes. Ou seja, diferente dos outros crimes antecedentes, onde eu tenho que ter uma origem suja, entre aspas, eu posso perfeitamente trabalhar, eu tenho uma origem lícita dos meus recursos, e por alguma razão XPTO, que não cabe aqui destacar, eu simpatizo com alguma organização e remeto meus recursos para fora. Então, a gente tem que observar que a política, se eu conheço seu cliente, é muito mais ampla do que a lavagem. Independente da lista, eu tenho que estar observando o fenômeno do financiamento do terrorismo e também da proliferação. E lembrando, eu não preciso pertencer à religião A ou à comunidade B ou à região geográfica J. Qualquer pessoa pode estar exposto a uma situação como essa, e cabe à instituição, no limite das suas atribuições, observar isso no sentido de mitigar o risco. Porque o Gustavo não respondeu. Existe risco zero, Gustavo? Claro que não, não tenha dúvida. Não existe risco zero, e é muito importante isso que você falou, porque ao mesmo tempo que nós temos esse pedaço que você tem que usar as regras, né, que você tem que bater realmente tudo, mesmo uma operação de 1 centavo, como bem colocou o Marcos, você tem também na avaliação normal, na avaliação aí sim, usando a abordagem baseada em risco, descobrir esses padrões fora do usual, que podem, de repente, estar levando a um financiamento de terrorismo. Então, não é só a questão da lavagem de dinheiro, né? Essa questão do financiamento do terrorismo, como disse o Rafael, né? Financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação das armas de destruição em massa e tecnologia dual, precisam ser vistas também. Mas aí já entra no regime mais tradicional, quer dizer, tradicional não, né? No regime da efetividade, no regime da abordagem baseada em risco, de você olhar esses padrões e ver assim, opa, peraí, isso aqui é estranho. E como foi muito bem colocado pelo Rafael e pelo Marcos, né, você não precisa tentar entender, a empresa não precisa tentar entender por que aquilo ali é estranho. Ela olha, peraí, isso aqui é fora do normal, né? E aí, chegando ali a uma conclusão, não, isso aqui tá estranho, já comunica, já pode comunicar, né? Porque, de repente, essa conexão só vai ser feita dentro do COAF, dentro da unidade de inteligência financeira, com outras informações sobre aquele CPF ou aquele CNPJ, que a unidade de inteligência financeira vai ser capaz de fazer os cruzamentos. De repente, olhando separadamente, ninguém iria descobrir isso. E é por isso que a lei de lavagem de dinheiro ela é tão importante na forma como ela faz a coisa, onde ela admite uma redundância que, se alguém está fazendo besteira, a seguradora vai comunicar, o banco vai comunicar, de repente, o cartório vai comunicar, uma loja de venda de automóveis vai comunicar, a mesma pessoa.
talvez pela mesma operação. O cara comprou um carro, financiou um pedaço, não financiou não, né? Passou o dinheiro lá pelo banco, fez o seguro do carro e a pessoa não tem renda para aquilo, todo mundo vai lá, opa, peraí, isso aqui é estranho. Né? E vai todo mundo comunicar. Só que cada um só está olhando uma parte. E aí o COAF, né, a Unidade de Inteligência Financeira, que tem a capacidade de cruzar isso, olhar, opa, peraí, deixa eu gerar um relatóriozinho de inteligência financeira e avisar as autoridades. Gustavo? Eu vou só complementar, só para aproveitar que vocês estão me boicotando aqui. É um motim, Márcio. Eu estou aqui anotando aqui, acho que tem um ponto, e eu já passo a palavra para você, Rafael, acho que é muito importante. Tanto essa questão de tecnologia versus inteligência artificial que é necessário utilizar, ele é tão relevante no cenário de PLD, que é o nosso painel de amanhã. A gente vai falar sobre PLD, porque você entra numa esfera tão necessária, fala, pô, mas eu tenho que investir muito dinheiro em tecnologia. Existe a necessidade, você vai ganhando, não tem escala humana que consiga fazer esse tipo de análise. Quando você fala de terrorismo, nomes complexos, não dá para fazer. Se você não tiver uma inteligência artificial, aí você fala, a máquina faz sozinho? Não, também não. Você vai precisar de cientistas de dados, pessoas capacitadas dentro da área, para que ajude a máquina a fazer vamos dizer assim, o monitoramento efetivo do negócio, mas por trás são seres humanos que estão pensando de como ir fazendo, e em alguns sistemas hoje, felizmente, ele também começa a ganhar esse conhecimento. E ele ganhando alguns conhecimentos, ele também começa a sinalizar para a própria instituição. E eu acho que uma coisa que o Gustavo disse, e aí, vamos dizer assim, a gente acaba às vezes escutando por aí, né, vamos chamar assim, mas eu acho que o grande ponto é, quando comunicar, a primeira pergunta, comunicar, você usou a palavra estranho, né? Pô, eu vou comunicar. Quando a gente fala nessa parte de basear em risco, eu vou comunicar por quê? É estranho por quê? É só isso que ele precisa entender. E falar, eu estou comunicando, mas não se eu vou comunicar para não ser pego aqui, depois alguém reclamar uma comunicação e gerar um falso positivo, só para querer se eximir de uma responsabilidade futura. Esse não é o papel certo. E sim, ele comunicar e falar assim, eu estou comunicando porque é estranho. Esse perfil aqui, ele vai pensar assim, vai estar guardado lá, esse perfil não era o perfil que ele tem aqui comigo, de dinheiro, de renda, não importa, está aqui e comuniquei. Se alguém questionar, ele diz o porquê. Então, acho que é um ponto importante para as pessoas. A gente até debateu isso na prévia, né, falando sobre qualidade, né, de efetivo de enviar para o COAF, né, que eu imagino que o COAF receba ali e muita informação. Eu já vou aproveitar, Rafael, que eu vou passar a palavra para você, mas aí é uma coisa que eu acompanho, né, os relatórios que são públicos, não tem nenhuma informação. Sim. Se for no site do COAF, você tem acesso às informações lá, são overview, né, mas tem. Perfeito. A gente vê de alguns anos para cá, por exemplo, você pode me dizer, a questão de cartórios, um aumento assim, significativo de notificações para o COAF. Pô, mas será que isso tudo é positivo efetivamente? E aí o que você me diz, Rafael, aproveitando? Você vê como a gente está aceitado aqui nesse motim do bate-papo, porque era exatamente esse ponto que a fala do Gustavo havia me despertado, né? Então, você veja, ele disse muito bem, cada agente econômico tem uma visão fragmentada ali a partir da sua perspectiva, e a norma espera que assim seja, a norma já pressupunha isso, e por isso que existe um hub de informação que se chama Unidade de Inteligência Financeira, que é uma criação desse modelo dos sistemas de PLD-FTP, né? Justamente para você pegar essa visão fragmentada dos diversos segmentos, porque muito da vantagem da criminalidade organizada é que o custo de coordenação, para usar aqui um pouco de análise econômica do direito, o custo de coordenação da criminalidade organizada é baixo e o bônus é concentrado com quem exerce a atividade criminosa e consegue obter os proveitos dela, né? Enquanto a sociedade e a própria estrutura estatal da sociedade é muito fragmentada, tem muitos biombos de sigilo, muitos Chinese walls, etc., para superar. Não é à toa que até hoje não foram com uma ENCLA, ano sim, ano não, há alguma ação relacionada a essa questão de intercâmbio de informações. Não é à toa que isso ainda rende tantas controvérsias no judiciário, etc., a despeito de marcos como o julgamento do recurso extraordinário 1055941, em 2019, pelo Supremo, que, digamos assim, assentou de forma muito feliz, me parece, muito técnica, muito correta, o regime de atuação do COAF como esse hub de informações, né?
Justamente por força dessa fragmentariedade das instituições, do Estado, etc., da sociedade normal, afinal de contas, um agente econômico ele é concorrente do outro na maior parte das suas atividades, embora, do ponto de vista do combate à lavagem, ele seja um cooperador, mas é um cooperador que não pode, por exemplo, trocar qualquer nível de informação sob pena de que essas informações circulando mais do que deveriam acabem comprometendo a efetividade do próprio mecanismo de monitoramento, né? Então, veja, é um drama aí entre trocar informações, intercambiar informações e proteger informações, né? Ter fluxos de mão dupla, ida e vinda com feedback, e, ao mesmo tempo, evitar que essa informação circule demais a ponto de pôr em risco a efetividade do sistema. Então, veja, nesse contexto, o primeiro personagem, aquele da matéria-prima, o agente econômico, como disse o Gustavo Dias, ele é um especialista sobre aquilo que é normal no negócio dele, porque ele é um especialista daquele negócio. Então, por contraposição, ele é um especialista naquilo que não é normal. Então, o que se pede dele é justamente esse juízo crítico, esse discernimento. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer apenas que ele tem que dizer para a unidade de inteligência financeira do país: olha, unidade de inteligência financeira, eu, que sou um cara que entende de joalheria, estou dizendo para você que essa compra de joia aqui desse jeito foi esquisita. Não é o comum. Não. É preciso entregar ao COAF aquilo que ele não tem. E não se preocupar em entregar ao COAF aquilo que ele já tem. Então, o que o COAF não tem? Ele não tem a expertise de cada segmento. Então, só um joalheiro sabe o que é normal no mercado de joalheria, daquele lugar onde ele atua. Então, ele vai dizer: é esquisito, é inusual e por que inusual? Se ele disser isso, e nos formulários eletrônicos de comunicação ao campo informações adicionais, que eventualmente pode passar uma falsa impressão, talvez pelo título até informações adicionais, de que é algo a mais, um acessório, como se fosse outras observações, e não é. É a alma da comunicação, é o campo principal da comunicação. Os outros campos estruturados do formulário eletrônico, e lembrando, todos os setores comunicam pelo formulário eletrônico fornecido pelo COAF. Então, o setor regulado pelo BC, ao comunicar o COAF, utiliza o SIS-COAF. O setor regulado pela CVM, idem. Setor regulado... enfim. Rafael, se você me permite até Claro. complementar esse ponto que você acrescentou do não usual, do atípico, né? O nosso querido ex-presidente do COAF, o Antônio Gustavo Rodrigues, contava uma história que eu acho muito importante compartilhar aqui, né? As instituições não têm o ônus de definir se aquilo é lavagem de dinheiro ou não, nem tampouco o supervisor, nem tampouco o COAF, né? COAF é a Unidade de Inteligência Financeira que vai receber, analisar e disseminar. Cabe às autoridades de persecução penal e o Poder Judiciário definirem, cada um na sua esfera, se aquilo é ou não lavagem. Então, ele dava o famoso exemplo. Vamos imaginar que um resort esteja no artigo 9º, né, da Lei 9.613, a pandemia acabou, logo vamos chegar nesse ponto, e de repente você está preparando para receber os hóspedes e vê uma barbatana lá. Isso é um sinal de alerta, deve ser um tubarão. Mas a gente não pode tomar conclusões precipitadas. Golfinho também tem barbatana. Então, não cabe a você definir se aquilo é tubarão ou não e pensar, será que eu comunico? Pode não ser tubarão, isso pode ser um golfinho. Esse não é o seu papel. Você viu a barbatana, você tem que cumprir o seu papel de comunicar que aquilo é uma barbatana. Se é golfinho ou se é um tubarão, vai chegar o momento que a autoridade competente vai entrar no circuito. Desculpe, Rafael, era só para complementar. Desculpe de modo algum, muito obrigado. Essa é uma história clássica do Gustavo, que foi presidente do COAF durante muito tempo e que expressa muito bem essa questão de se comunicar aquilo que, na minha terra, se costuma chamar de jabuti no toco, né? O jabuti não sobe no toco. Então, se ele está no toco, porque alguém colocou, é estranho, comunica-se. E, como eu disse, não basta dizer é estranho, é preciso dizer por que você, que é um especialista daquele setor, considera que é estranho. Nesse sentido, você vai dar uma aula para aquele hub de informações que é o COAF. Você vai dar uma aula para o COAF da sua expertise naquele campo de informações adicionais. Os outros campos são importantes porque, como campos estruturados que são, eles facilitam as filtragens iniciais das soluções tecnológicas que o COAF utiliza, porque também o COAF não tem condições humanas de analisar. Às vezes há uma certa lenda urbana de que o COAF pode fazer um cherry picking ali de algum caso, etc. Isso não existe, porque são milhões de comunicações por ano que viram algumas poucas, e quando eu digo algumas poucas, eu estou falando de uma ou duas mesmo, algumas poucas dezenas de milhares de RIFs, que por seu turno vão resultar em algum tipo de ação mais concreta no plano de inquérito, etc. e tal, no nível de alguns poucos milhares. Então, é um afunilamento de milhões para poucas dezenas de milhares de RIFs, de relatórios de inteligência financeira, para poucos milhares
eventualmente, de inquéritos que, porventura, possam ter tido alguma motivação ligada a esse RIF. Então, por força disso, como bem disse o Marcos, ao fazer essa alusão à história do Gustavo, o que se tem é comunicar a dúvida. Mas, ao comunicar a dúvida, alguém poderia maximizar a interpretação do que é dúvida e dizer, não, simples, eu vou comunicar tudo, que eu estou livre. Seria uma comunicação defensiva. Bom, como bem disse o Márcio, isso não é o que é efetivo, o que contribui com a sociedade, né? Mas vamos partir de uma hipótese de trabalho, aqui fazer um exercício mental, de que alguém seja bastante egoísta, um agente econômico, e diga, olha, paciência, a sociedade que se vira em criar incentivos eficientes para que ela utilize minhas informações como agente econômico como matéria-prima para uma política pública. Eu, como agente econômico, vou me preocupar apenas em evitar sanções. Vamos imaginar um agente econômico racional partindo dessa hipótese de egoísmo metodológico, como se diz em análise econômica de direito. Ainda assim, não seria uma boa ideia partir para a estratégia das comunicações defensivas. Por quê? Lembra daquela questão da maturidade que a gente revelou? Então, sejamos francos. É natural que um setor que acaba de entrar no sistema de PLD-FTP, por exemplo, que está no início da sua curva de aprendizado, é natural que ele conte com certa indulgência, com certa complacência, por exemplo, dos fiscais, dos reguladores, no sentido de ter mais atenção ao falso negativo do que ao falso positivo, ou seja, ter mais atenção a não se ter comunicado algo que devia comunicar do que a se ter comunicado algo que não se devia comunicar. Entretanto, à medida que essa curva de aprendizado vai evoluindo, e nós temos segmentos que estão nessa estrada já há muito tempo, o segmento financeiro bancário por excelência, e os demais segmentos financeiros comparativamente mais avançados que os segmentos não financeiros, nesses casos, essa história não cola mais. E aí eu vou dar exemplo concreto, vou sair da hipótese teórica. Nós começamos a observar precedentes de séria ameaça, de graves sanções, muito justificadas, em meu modo de ver, em minha avaliação técnica, por força de falsos positivos. Ou seja, por força de casos em que se tornou evidente que um agente econômico comunicava tudo como um mecanismo para não ter custo de observância, de analisar, de monitorar adequadamente. Não, eu comunico logo tudo. E ao fazer isso, óbvio, ele não está ajudando o sistema, ele está criando cortina de fumaça, ele está dissipando o foco do sistema, que em vez de ser aplicado naquilo que tinha risco real, começa a ser aplicado em coisas que não representavam risco real. Só que se isso é feito num segmento com maior maturidade já, regulatória, na sua convivência com compliance PLD-FTP, e é feito num nível em que, para além de qualquer dúvida razoável, como se costuma dizer em doutrina penal, em doutrina sancionadora, é óbvio que aquilo não é uma atitude de boa-fé, o tipo de boa-fé que o parágrafo 2º do artigo 11 da lei se refere, que não é uma boa-fé subjetiva. Essa boa-fé a que esse dispositivo legal se refere não é o contraponto do dolo penal, até porque nós não estamos na esfera penal, nós estamos na esfera regulatória administrativa. Aquilo ali, aquela boa-fé é a boa-fé objetiva, é o contraponto da má-fé objetiva, ou seja, não é de boa-fé algo que evidencia que aquelas comunicações eram feitas apenas como estratégia defensiva. E, por força desses falsos positivos, nós temos alguns processos que se aproximam de sanções pesadíssimas por conta desse tipo de prática. Eu não sei até que ponto isso está disseminado em outros setores, mas, por exemplo, no plenário do COAF, esse é um debate que se avizinha, e isso é apenas para alertar o seguinte: isso não dá segurança. Ah, Rafael, então, aquele agente econômico racional individualista, o que dá segurança? O que dá segurança é uma análise registrada de forma plausível, não precisa ser um acerto absoluto, até porque, como bem disse o Marcos, muitas vezes você está numa zona cinzenta entre o golfinho e o tubarão, etc., né? Mas você tem o registro de uma análise que lhe cabe por dever legal, em que se demonstra que você, de boa fé e utilizando o nível de conhecimento que lhe cabe no exercício daquela atividade, porque o sistema de PLD-FTP não transforma joalheiros em policiais, não transforma bancos em Ministério Público, eles nem recebem recursos tributários para fazer isso, mas exige deles, sim, que dentro do nível de informação a que eles têm acesso, eles façam essa avaliação de boa-fé no alcance daquilo que lhes é dado conhecer. E, registrando essa avaliação, isso significa, em uma palavra, segurança. Portanto, a sua questão da qualidade e da quantidade, como você bem disse, Márcio, entrando lá, você disse que isso tem um certo nível agregado. Eu até iria além. Não, tem um nível agregado naquela primeira imagem. Há 3 pontinhos ali que, se você clica, ele abre e pergunta se você quer em formato desagregado. E aí ele abre em planilha com alto nível de desagregação,
por muitos fatores de desagregação, região, segmento, tipo de enquadramento, etc. E aquilo ali permite, é público, é dado público, e permite conhecer esse fenômeno que você disse, de um avanço enorme do número de comunicações em segmentos, por exemplo, como o dos notários e registradores, que ingressou de forma relativamente recente no sistema. Então, eles estão no início da sua curva de aprendizado? Estão. É provável que eles tenham, de imediato, algum tipo de punição muito iminente por falsos positivos? Sejamos honestos, nesse primeiro momento, não. Mas à medida que a maturidade desse segmento escale, e no caso de segmentos que já têm essa maturidade conquistada há mais tempo, como o bancário, isso é uma temeridade, isso não é uma tática boa. Isso não é algo que um bom consultor diria para o seu cliente, organização de algum desses segmentos. Isso que o Rafael está falando é muito importante, onde, colocando em outras palavras, o papel da pessoa obrigada é gerar luz para iluminar os caminhos da inteligência financeira, mas o excesso de luz pode cegar. Então, se você está mandando luz sem a presença da boa-fé, aí você está, de uma forma ou de outra, cegando a inteligência financeira, e isso daí pode gerar sanções muito graves. É uma coisa muito importante que tem que ser considerada, ponto muito importante que o Rafael colocou. Quantidade não é sinônimo de qualidade e muito menos de efetividade, certo, doutor Gustavo? Não, perfeito. Esse é o ponto extremamente importante que o Rafael tocou. Vale para todos os segmentos, para todo mundo que comunica ao COAF. Então, sim, não basta você fazer a sua comunicação. Sua comunicação tem que ser uma comunicação boa, né? E o que é uma comunicação boa? É uma comunicação fundamentada, é uma comunicação detalhada, é uma comunicação que você vai colocar ali suas informações de devida diligência, tudo que você aprendeu sobre esse cliente, sobre essa operação, sobre as outras pessoas que estão ali envolvidas naquela operação. E como disse extremamente bem o Rafael, né, você vai selecionar operações para analisar. Essa análise tem que estar registrada, tem que ser registrada. E até nesse registro vai te ajudar, esse registro dessas análises, vai te ajudar lá na frente a fazer o seu relatório de efetividade, né, de você analisar durante o ano quão bem você fez, você trabalhou dessas operações que foram destacadas para análise, o quanto dessas operações realmente tinha alguma coisa, o quanto nas suas análises você conseguiu informações ali a respeito que levam para um caminho ou para o outro. E isso é um ponto também importante. Não significa que porque você separou uma determinada operação que você tem que comunicar ela, né? Significa, sim, que você vai analisar e você ali vai tomar uma decisão se vou comunicar ou não vou comunicar. Essa decisão tem que estar muito clara, como muito bem disse o Rafael. E a partir do momento que você tomou a sua decisão, arquive essa análise e quando o regulador for lá na frente, de repente, fazer uma avaliação do seu sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ele vai querer ver isso. Ele vai querer ver seus relatórios de efetividade, ele vai querer ver com a qualidade das suas análises, ele vai querer ver como estão sendo feitas a sua seleção de operações, né? Como isso está funcionando, como o seu sistema está funcionando, o que você leva em consideração, né? E aí, a partir desse momento é que a gente vai ter um grau de certeza, né, nós reguladores, em relação ao quão bem o seu sistema está funcionando. Porque agora nós temos um ponto muito importante que você tem todo um foco principiológico em cima dessas normas que permitem, como a gente já falou, que cada empresa tenha o seu sistema de PLDFT. E como cada empresa vai ter o seu sistema, os seus parâmetros, o seu apetite de risco, como o Marcos muito bem colocou, o que elas vão pegar são coisas diferentes. E aí, essa análise que os supervisores vão ter que fazer, mais detalhada, mais complexa do que era antes, porque antes era o checklist, como era a terceira rodada, né? Tem, não tem, fez, não fez, cadê o CPF, né? Isso não tem mais. Agora não, agora é uma avaliação de uma abordagem baseada em risco e que você
precisa dessas evidências para conseguir chegar a uma conclusão. Rafa, eu sei que eu vou passar a palavra para você, mas a gente vai precisar daqui a pouco já seguir para o nosso encerramento por causa do horário. Não, muito rápido rapidamente. apenas. Pode falar, Rafael, pode falar. Pedindo licença ao Marcos e ao Dias, eu vi aqui que no Q&A há 3 perguntas do Vinícius Soria. Então, enfim, em atenção a elas, uma das perguntas, a primeira, diz respeito a essa questão de, olha, nós não temos legislação demais no Brasil, o problema não é de aplicação, e evidentemente e isso se reflete no fato da efetividade ter sido incorporada como critério de avaliação do GAFI. Então, sua leitura é perfeita, doutor Vinícius. E há uma questão também que ele diz, olha, eu acho até que tem norma demais, a gente fica assoberbado com a quantidade de atualizações de normas de CVM, SUSEP, Banco Central, COAF, etc. E ele entende que isso é necessário, mas, enfim, de certa forma, compartilha essa inquietação. E eu acho que ele está certo mesmo. Esse é um segmento de uma dinamicidade absurda. Como bem disse o Marcos, risco é uma coisa dinâmica, que muda muito, e se muda para a pessoa obrigada, muda também para o regulador, e isso acaba exigindo, impondo essa necessidade de mudança e atualização constante das normas. E aí, a grande questão é a seguinte, é para isso que serve eventos como esse, para isso que serve qualificação. Qualificação, nesse caso, não é custo, é investimento. Quem se qualifica melhor consegue aplicar de forma, inclusive, mais barata, com menor custo, mais econômica, mais eficiente, as exigências de compliance nessa área. Há uma pergunta que ele faz que parece refletir essa questão de quem é que estabelece as listas, o Conselho de Segurança da ONU, se não haveria aí um viés político em relação a isso, notadamente pelo fato de que as listas envolvem muito países periféricos, né? Quem sou eu para fazer algum juízo de valor sobre isso? Mas o que eu posso dizer é que, de fato, essa variável política ela gera alguns desafios de reflexão. Por exemplo, vamos imaginar o caso lá do Talibã. O Talibã, eu não chego a me lembrar se teve algum comitê de sanções específico do Conselho de Segurança da ONU que colocou alguma lista deles. É possível que tenha. Mas o fato é, até certo momento, ele estava marginalizado do poder no Afeganistão e agora ele assume o governo, ok? Um dos debates, digamos, e desafios de reflexão que se tem no GAFI nesse momento, e, aliás, a plenária do GAFI está acontecendo nesse momento, nosso representante lá do COAF está lá em Paris, que voltou a retomar parte presencial desse evento, é justamente saber o seguinte, olha, vamos tratar... Diga, Gustavo. Se me dá licença, esse tema foi discutido exatamente hoje. Eu estava hoje na reunião do GAFI mais cedo, o Marcos estava lá também, e foi o tema final da reunião de hoje. Ficou um tempão a gente discutindo exatamente o caso do Afeganistão. Que veja, por favor, pode estar no caso, que você está exatamente na fronteira entre financiamento do terrorismo, digamos, ou práticas de terrorismo, e proliferação de armas de destruição em massa. Porque a partir do momento que um grupo desse se torna o poder dominante em um governo, sobre um Estado, com território, etc. e tal, é aí que você tem essas fronteiras tanto fluidas entre, por exemplo, terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Então, faz parte da dificuldade desse jogo, em termos de análise, inclusive, acadêmica, o doutor Vinícius parece ser professor, pelo que ele disse aqui, saber que as variáveis são contaminadas por esse aspecto político. Não seríamos ingênuos nesse aspecto de imaginar que isso não influencia, né? Basta ver que os líderes do GAFI, dada a importância do tema, inclusive, costumam ser países protagonistas, né? E, por fim, há uma pergunta dele sobre essa questão de PLD-FTP em relação aos advogados. Bom, sendo muito direto em relação a esse ponto, porque esse ponto justifica por si só vários eventos, a questão é a seguinte, essa não é uma discussão nova. Se a gente for ver o relatório lá da primeira reunião do GAFI, se fala em advogados como APNFDs, mas essa discussão, infelizmente, é encoberta em muitos mitos, principalmente aquele mito de que o advogado teria que saber a origem dos honorários dele e contar em todos os casos, e como é que fica o sigilo do cliente e tal. Veja, o tipo de comunicação que os sistemas demandam dos advogados, em linha com as recomendações do GAFI, não é uma comunicação para todos os advogados, com certeza exclui fortemente advogados de matéria contenciosa judicial. Ali o que se chama, o foco ali é sobretudo chamados advogados de grandes operações. São aqueles advogados que prestam consultoria técnico-jurídica, assim como o contador presta consultoria técnico-contábil, assim como o economista presta consultoria técnico-econômica, para grandes operações. Porque nessas grandes operações imobiliárias, financeiras, bancárias, etc. e tal, é que você tem um espaço grande pela movimentação de recursos para uso em eventuais práticas de lavagem. E lhe digo, em geral,
como os fornecedores de serviço dos grandes investidores institucionais são cobrados para estarem compliant em termos de PLD-FTP, caso o mercado de advocacia brasileiro, por exemplo, isso é análogo a todas as outras atividades, mercado de contador, mercado de etc. e tal, não possa oferecer prestadores de serviço compliant nessa área, por força de uma resistência ou de uma má compreensão em colaborar com o sistema, seria uma pena para o mercado de advogados brasileiros. Eu tive numa reunião com a Bar Association da cidade de Nova York, né? A OAB, lá tem a Bar Association do Estado, a Bar Association da cidade. E, veja, há um interesse aceso por parte das bancas de advocacia de lá de saber se nós não estamos compliant mesmo, as nossas bancas de advocacia aqui. Porque se não estivermos, os grandes investidores institucionais vão contratar os serviços dessas grandes bancas que vão pagar um advogado contratado aqui e deixar a menor fatia do bolo com os profissionais da advocacia brasileiros. E talvez por força de um temor que esteja concentrado em advogados que nem seriam atingidos por uma regulamentação desse tipo, que são os advogados de contencioso judicial. É isso, perdão aí por me estender, apenas para responder as perguntas do Dr. Vinícius. Não, foi muito bem observado. A única coisa que eu queria acrescentar, Márcio, em 30 segundos, é que se eu pudesse dar uma mensagem assim para dar um fechamento em tudo que a gente conversou, é a importância da coerência e da consistência. De nada adianta a instituição obrigada a ser, por exemplo, hiperconservadora na sua política, descrevendo que seu apetite de risco é extremamente conservador, se no âmbito do cadastramento ou do monitoramento dos negócios dos investidores, você acaba não sendo tão rigoroso, né? Isso é um ponto importante e que vai fazer parte, com certeza, do pacote da supervisão, quando for o caso. Márcio, te passando a palavra, antes que você corte o microfone da gente. Não vou cortar o microfone de ninguém aqui, não. A gente vai dar até as palavrinhas finais de 2 minutinhos, mas acho que o Rafael também disse, você, Marcos, e veio na mente, até em algum momento estudando bastante sobre isso lá fora, de falar dos gatekeepers, né? É que aqui a gente vai muito pensando nos facilitadores e achando que toda advogaria é realmente quem está pensando na malícia do negócio para estruturar uma operação de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, é esse tipo de situação, né? Que é onde há a maior preocupação, porque por conhecer a lei, o contador, por conhecer uma operação contábil, às vezes pode facilitar uma operação de fora do brasileiro a construir toda uma operação estruturada de lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo. É mais isso, né? Então, acho que esse é um ponto. E nós aqui no próprio Congresso, a gente teve um painel, se eu não me engano, depois dá uma olhada, Vinícius, do Rio Grande do Sul, o Compliance Across Regional do Rio Grande do Sul, teve uma discussão lá da OAB do Rio Grande do Sul falando sobre esse tema. Eu estava lá participando com eles, então depois pode procurar dentro do nosso ccompliance.com.br, tem esse painel, clique e assiste. Então tem uma discussão de advogados falando, não tem pró nem contra, mas é um overview também, na visão só advogados. Então também é uma outra perspectiva para você que perguntou sobre isso. Então, acho que é bem-vindo também. Agora, para a gente ir realmente para os nossos finais, eu queria passar a palavra aqui para o Gustavo, 2 minutinhos para dar suas considerações finais para a gente poder ir para o encerramento do painel. Obrigado, Márcio. Eu quero agradecer imensamente. Foi uma honra estar aqui, um prazer estar com grandes amigos aqui junto nesse painel. Quero agradecer imensamente as pessoas que ficaram, né? Deveria acabar 8 horas, já são 8h15, as pessoas estão aqui firmes ouvindo a gente. Então, eu só tenho a agradecer realmente, agradecer em nome da SUSEP, né, por nos chamar, por estarmos aqui, foi realmente muito bom. A dinâmica do painel também foi fenomenal, conversar aqui com os amigos num bate-papo é perfeito, senão fica aquela coisa encaixotada, né? E agradecer também a Ezene, aos patrocinadores aqui do evento, está cheio, cheio deles aqui atrás, né? Foi excelente, excelente, muito bom. Quero realmente só deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Marcos Vinícius, pode, por favor, fazer suas considerações finais também. Rapidamente, né, 2 recados, né, até em linha do que a gente conversou, e já deixando aqui um abraço antecipado para o Raposo, que vai falar, acho que amanhã ou depois, né? Compliance não é uma ciência apartada de PLD-FT, né? PLD-FT é subconjunto de compliance
E ainda que a gente possa dizer que o alto comando do compliance vai estar vinculado com algum profissional ou alguns profissionais de ciências jurídicas, definitivamente não é possível atuar no compliance, quanto mais em PLDFT, só com as ciências jurídicas. Então, a gente está falando, inclusive, não tão somente, de pessoas que conhecem estatística, computação quântica, machine learning, inteligência artificial, inclusive a construção dos indicadores e monitoramento das operações ou situações atípicas, né? E voltando para o resort, né? A expressão caiu na rede é peixe não vale, a gente falou, né? Você está na dúvida se é tubarão, pode ser golfinho, mas você está vendo uma barbatana. Mas não é por causa disso que você vai comunicar que tem uma tainha, que tem sardinha, que tem anchova, e aí vai, inclusive tilápia. Não, tilápia é da água doce. Aí é atípico, aí você deve comunicar. Eu acho que esse é o espírito que entra em sintonia com o que o Rafael falou. Não acreditar que eu vou comunicar tudo, que eu vou me dar bem. Quem está apostando nessa metodologia tende a se dar muito mal, sem nenhuma ameaça, mas é realmente uma diretriz que eu peço que todo mundo incorpore. Não se trata de comunicar tudo, se trata de comunicar bem e com qualidade, e é aí que você vai conseguir construir a efetividade. Agradecer a paciência de todos vocês, mais uma vez agradecer o convite e passo a palavra aí para o Márcio. Muito obrigado, Marcos. E agora, por fim, Rafael, suas considerações finais para a gente poder encerrar nosso painel. São palavras muito breves de agradecimento e de destaque de uma coisa que você disse, Márcio, me parece com muito acerto no início do evento, que é o seguinte: olha, às vezes a gente pensa muito em PLDFT só como o pessoal que é alcançado pelo artigo 9º da Lei de Lavagem, o que já é um mundo de gente, tá? É enorme. Mas mesmo quem porventura não deve lembrar do seguinte: lavagem você faz com qualquer atividade. Você pode fazer lavagem com um circo, você pode fazer lavagem com uma empresa de filme, de cinema, você pode fazer lavagem com uma loja de empada, né? Não é à toa que, inclusive, o nome lavagem é porque chegou a ser feito com lavanderia mesmo, durante um tempo. E as pessoas obrigadas mudam de jurisdição para jurisdição, tá? Então, de certa forma, esse é um risco que sobrepaira a sociedade como um todo, e todos, qualquer agente econômico, qualquer segmento, é alcançado pela parte penal da lei. Tá? Só que alguns segmentos envolvem tanto risco de poderem eventualmente ser usados numa prática de lavagem, inclusive de forma inadvertida, que a lei oferece para essas pessoas, digamos assim, um contrato social diferente. Ela diz, a lei, com base no artigo 144 da Constituição, que diz que a segurança é um direito e uma responsabilidade de todos, ela diz, olha, é um direito e uma responsabilidade de todos, mas você exerce uma atividade mais arriscada. Isso é ruim para você e para a sociedade. Então, tome aqui um pacote de obrigações sob responsabilidade administrativa, né? Um pacote de obrigações de você colaborar com esse sistema, e você, cumprindo essas obrigações, você mitiga seu risco de certa forma, porque é como se fosse, de partida, um salvo-conduto de que você não estava envolvido em algo criminoso que algum dia possa vir a ter uma suspeita que recaia sobre você, tá? Então, quem está dentro desse sistema tem mais ônus e mais bônus, digamos assim. E aí, claro, aí não tem jeito, é obrigação legal, tem que mergulhar nesse compliance PLD-FTP. Mas mesmo quem está fora, me parece que ganha muito, se beneficia muito, e eu acho que esse era o seu recado, Márcio, em observar qual é o modelo de compliance daqueles que estão dentro, até para aí, com mais licença poética para seu apetite de risco próprio, etc. e tal, se inspirar nesses modelos, até porque há muitas zonas limítrofes em que há dúvidas, inclusive, que persistem por anos, sobre se certo segmento está dentro do artigo 9º ou não, e em estando dentro, se está sob a regulação de uma ou de outra autoridade. De certa forma, há um debate aceso aí nos criptoativos, por exemplo, em relação a isso. Mas nada impede, antes tudo recomenda, que até mesmo por práticas de autorregulação, esse tipo de modelo inspire a evolução de práticas de melhor tratamento desses riscos tão graves, que são os riscos associados à lavagem, mesmo fora do âmbito específico dos que são alcançados pelo artigo 9º da lei. Então, é essa a mensagem que eu daria, reforçando mais uma vez meu peorado agradecimento aí à ECN e aos organizadores do evento, e a você, Márcio, pela excelente moderação, encarou nossos motins aqui, etc., e bateu bola com a gente. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Gustavo, Marcos e Rafael. Mas antes eu vou dizer uma coisa, aproveitar o que você disse. Esse recado, eu acho que eu penso mais do que dentro de uma empresa. A gente tem o nosso papel como cidadão, como pessoa. Teve em algum dos congressos, a gente estava falando também sobre PLD, enfim, a gente chegou nesse ponto. A empresa pode estar do lado da sua casa, a gente nem imaginar, e tem um esquema, ou às vezes o seu próprio vizinho, que você nem imagina quem e pode ser
tá fazendo algo completamente errado. E aí, só porque eu não trabalho numa empresa obrigada, porque você tem que começar a despertar os porquês da sua vida, né? E eu acho que essa questão da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, enfim, armas, eu acho que a gente tem que incorporar, eu até brinco assim, as pessoas falam, ser compliance, não é só porque eu estou sentado na cadeira dentro do compliance, eu faço tudo certinho. Aí sai de casa, não importa mais nada, eu saio furando sinal vermelho. Então, assim, você começa a quebrar regras. Então, eu acho que essa de prevenção e de comunicação, não adianta, você também pode perceber, porque às vezes você pode estar fazendo negócio com uma empresa que lava dinheiro. E essa empresa não pode ser nem obrigada e nem você ser do setor obrigado pela lei, mas você pode acabar parando num risco que você não dimensionou, às vezes nos telejornais aí. Então, fica a dica. Então, seja você, também comece a observar, inclusive, conheça melhor com quem você se relaciona, independente da área de atuação da sua empresa, né? Então, comece a pensar sobre isso, matriz de risco, começa a colocar esses conceitos. Ao longo do tempo você vai ganhando e aproveitar congressos como esse e como outros para você adquirir conhecimento. Como vocês mesmos disseram, conhecimento realmente agrega e faz com que a gente evolua. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Para mim é um enorme prazer estar aqui discutindo. Vocês já sabem que vão estar convidados no próximo ano que a gente vai ter. E eu vou dar meus últimos recados finais, porque realmente eu tenho que agradecer também a plateia que está com a gente até agora, e alguns pelos nomezinhos aqui estão comigo desde as 8h45 da manhã, porque eu vejo a lista completa, e eu vejo que tem gente que está desde comigo de manhã. Então, muitíssimo obrigado por estar nessa jornada também nossa aí de conteúdo. Eu vou dar um overview só do evento de amanhã. Amanhã a gente começa às 9 horas, vai falar sobre a importância de compliance no processo de compra de OPME, muito focado com o pessoal das Unimed, vai falar sobre o setor de compras e tudo mais, então é bem importante para quem quiser participar. Falando sobre gestão de risco, o segundo painel às 10h30, começa falando sobre gestão de risco dos fornecedores na época da LGPD. Então, vamos fazer um intervalo, depois do almoço a gente retoma falando sobre os desafios em PLD e os benefícios de analytics dentro das empresas. Nesse painel vai estar lá o Raposo, vai estar o Altair e o Robson também, vão estar falando sobre essa questão de PLD, só para dar continuidade a esse assunto. Às 15h30 vamos falar sobre investigações corporativas, às 17 horas agenda ESG, o desenvolvimento sustentável, e a gente finaliza o dia falando sobre direitos, tecnologia e proteção de dados, como isso tudo se integra, né, num lado mais acadêmico, com grandes professores doutores aqui com a gente. Mais uma vez, muito, muito obrigado a todos, tenhamos todos uma ótima noite e nos encontramos amanhã. Obrigado, Rafael. Obrigado, Marcos Vinícius. Obrigado, Gustavo. É um prazerzão estar com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos.